Olá! Hoje, no Palavra Empreendedora, nós vamos falar sobre trabalho como ministério. Seu trabalho é o seu ministério? Pode parecer estranho no primeiro momento, mas falar assim, mas eu não sou pastor, eu não trabalho na igreja. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando se o seu trabalho, o teu dia a dia, o seu negócio, a sua empresa, você entende que a sua empresa é a tua plataforma ministerial. Então, como negócios, como ministério, né, nós exercemos o nosso ministério em tempo integral com o nosso trabalho. Então, aquela visão dicotômica de que ministério é só dentro da igreja não é bíblica, ela não existe. Nós somos cristãos em tempo integral, 7 dias por semana, as 24 horas por dia. Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo, a palavra diz que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, trabalhando também, nosso trabalho é para a glória de Deus. Então, percebam que existem alguns obstáculos, alguns empecilhos que nos impedem de exercer o ministério como Deus nos chamou para exercer. Sabe, eu creio que Deus deu o púlpito para um pastor exercer o seu ministério, e deu a empresa para um empresário, e deu um talento, um dom, para que um profissional autônomo possa desenvolver o seu ministério com aquilo que deu, com aquela habilidade e com aquele talento que Deus deu para exercer. Eu quero falar hoje de alguns obstáculos, né, para nós fazermos uma reflexão se realmente você não está colocando algum obstáculo ou não está conseguindo vencer um obstáculo que faça com que o seu negócio, com que o seu trabalho realmente seja ministério em tempo integral dentro daquilo que Deus deu para você trabalhar. Então quero falar de 4 pontos. De cada um deles eu quero abordar 4 pontos. Primeiro, o obstáculo em si, né, que talvez você possa ter alguns desses obstáculos ou algum desses obstáculos na tua vida que impeça de você ter um ministério pleno com o seu trabalho. A consequência desse obstáculo, né, o que ele pode gerar para você? O antídoto, o que você pode, de alguma maneira, diminuir esse impacto ou eliminar esse obstáculo, e o embasamento na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, o primeiro obstáculo é a incredulidade. Então, talvez, como que pode se manifestar a incredulidade? É realmente, como eu falei no início, a dicotomia. É como se Deus não tivesse a competência de atuar no seu trabalho. Como se você pudesse deixar somente uma parte da sua vida aos cuidados de Deus, e no momento que você vai para o mercado de trabalho, que você vai numa competição, né, numa concorrência, exercer aquilo que você tem que assumir o controle da tua vida e exercer da sua maneira. Então é incredulidade, você não confiar na soberania plena de Deus e que Ele pode atuar realmente no seu trabalho. A consequência disso, o que é? É a insensibilidade às oportunidades ministeriais que Deus colocar para você. Sabe aquela coisa? Não, trabalho de segunda a sexta é trabalho, é concorrência, é selva, né? Final de semana aí eu ergo as minhas mãos e louvo a Deus. Não, você pode louvar a Deus e ter um impacto nas pessoas a partir do horário comercial da segunda-feira, né? Então, as pessoas que nos observam podem falar, puxa, é um hipócrita, porque ele age de uma maneira no final de semana e durante a semana ele age totalmente diferente, sabe? Ele age como todo mundo age. Ele vai fazer um negócio, então ele não emite nota, ele sonega, ele passa o valor do imóvel pela metade do preço, ele mente na venda de um produto, então não difere em nada, né? Não é luz, né? Como a palavra de Deus diz pra gente, a palavra de Deus diz para nós sermos, né? O antídoto, qual que é o antídoto? O que nós podemos aplicar? A confiança em Deus, a intimidade com Deus é um antídoto, né? Você aplicar as mesmas verdades e princípios que você aplica no final de semana, que você ouve para a sua vida, entregar realmente a tua vida para Deus e exercer isso no seu trabalho, né? Então, é essa busca de Deus durante a semana também. Em Romanos, no capítulo 1, 17, é o embasamento para isso que nós falamos, que diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui não está falando que viverá na igreja pela fé. Aqui não está falando que viverá na sua casa pela fé. Aqui está falando viverá pela fé, em todos os momentos e os lugares. O segundo obstáculo é a complacência. É você assumir como garantido que você já está privilegiado e já está sendo abastecido materialmente, a liberdade de cultuar, né? Então, quer dizer, tá tudo ok, sabe? Então, não preciso fazer nada além, porque já tá acontecendo, né? Eu já trabalhei muito para isso acontecer, eu já ajudei muitas pessoas, né? Então, isso vai trazer para a gente aquela sensação, como consequência, aquela atitude de autossuficiência. Eu escrevi a minha história, eu cheguei lá, né? Eu. Então, também impacto ministerial muito pequeno. A perspectiva eterna é um antídoto. Nós não podemos olhar só esses anos, esses breves anos que nós vamos passar aqui e aqueles breves anos que você vai estar à frente da empresa ou até trabalhando no seu, né, na sua função, no seu trabalho. Então, nós temos que ter uma perspectiva eterna. Qual que é o legado? Qual que é o impacto que eu vou deixar nas pessoas, né? Então, esse é um antídoto. E na Escritura está embasada lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, não deixe esse sentimento de complacência, de autossuficiência, te impedir de exercer seu ministério no seu trabalho. Um outro ponto, um outro obstáculo é a autorretidão, né? Nós nos tornarmos arrogantes porque Deus nos confia uma autoridade nos negócios. Eu sou líder do meu negócio, eu tenho tantas pessoas sob a minha liderança, né? Então essa autorretidão, você se achar como autoridade final em todas as respostas, né? Você chegar numa posição de achar que você tem o poder na mão e você tem as respostas para todas as pessoas. Errado, né? Quem que é o dono da empresa? Quem que é o dono do seu CNPJ? Né? Você pode ter uma MEI. Quem que é o dono da sua MEI? É você ou é Deus que é o dono de todas as coisas? Então essa consequência é essa autoridade, né? E essa também uma autossuficiência que é muito prejudicial às pessoas e a você mesmo, né? Então qual que é o antídoto? A mansidão, né? Então a mansidão, a humildade, você ser confiante sim, mas você ser manso de coração, um coração ensinável, um coração flexível, um coração moldável por Deus, né? Então, nós enxergamos as pessoas como coparticipantes de um plano de Deus muito maior que tem para a nossa vida. Então, nós não enxergamos as pessoas de uma maneira utilitária, que aquelas pessoas estão nos servindo, né? Mas sim ver outros como parte integrante de um plano maior dado por Deus. E o embasamento na Escritura está lá em Mateus 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Né? Então esse é um versículo que embasa esse obstáculo. Né? Medo do homem, medo do que vão falar, medo das pessoas, o que o homem pode fazer? Aí entra naquela questão que eu falei no início. Puxa vida, será que Deus tem a mesma competência do que aquele talento, aquela autoridade naquele assunto, aquela pessoa que tem aquela formação que está... Talvez essa pessoa seja você, né? Então, é um medo do homem, medo de parecer diferente também. Nossa, eu vou falar de Deus no ambiente de trabalho, não vou mostrar uma fragilidade, vou mostrar uma religiosidade. Veja, negócio como ministério, trabalho como ministério, não é falar de religião. É você estar sob a guarda, sob o senhorio de Cristo no seu negócio, no seu trabalho, né? E aí, consequência disso é você não ter um ministério. Seu ministério é silenciado. Você confia nos homens, você confia em si mesmo e não deixa Deus agir no seu negócio, no seu trabalho. Qual que é o antídoto? A confiança em Deus, né? Você olhar para Deus e falar: sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus o meu negócio não prospera. Sem Deus eu não vou ter as pessoas que eu preciso ter do meu lado. Sem Deus eu não vou conseguir exercer a santidade
no meu negócio, no meu trabalho também, né? Então a gente não pode ter medo do homem. E o versículo que embasa está lá em Mateus 10, no versículo 28, que diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É um versículo forte. Então a gente não precisa ter medo do homem, né? E por último, um outro ponto que a gente precisa ter um cuidado, que é o amor ao luxo, né? Eu sempre falo assim, que tem dois tipos de líderes. Tem o líder egoísta, que é aquele líder que tem todo o seu trabalho, as pessoas, os funcionários para servi-lo e trazê-lo um conforto. E tem aquele líder servidor, que é aquele líder que joga no time, que quer ver as pessoas crescerem, que tem autoridade sim, que tem competência sim, mas ele serve também. Que é o exemplo de Cristo. Cristo liderando um grupo de apóstolos, liderando as pessoas enquanto ele estava aqui conosco na terra, ele era o líder, mas ele servia, ele lavava os pés dos discípulos, né? Então o amor ao luxo é um obstáculo. É querer a ganância, né? Nós queremos ter resultados, nós queremos ter lucro, isso é muito saudável, isso sim, mas aquela ganância de sempre mais, de trazer conforto a mim, e aquele conforto vai ser a fonte de felicidade, eu tenho aquele negócio para me trazer, para me servir eu. Nós confundimos a mordomia cristã como acumular dinheiro. Então tem gente que fala assim, eu sou mordomo porque tudo que Deus dá eu prospero. Em que sentido? Você está guardando tudo para você? Isso não é mordomia, né? O que você tem feito com os talentos? Você pode ser muito prudente nas suas economias, sim, mas acumular riquezas não é mordomia. A gente precisa saber a diferença disso. E aí, fazendo isso, você está rejeitando, nós estamos rejeitando que Deus é dono de tudo e fornece tudo que nós precisamos, né? Como consequência, nós vamos buscar incessantemente a nossa felicidade, a nossa satisfação nas coisas, né? No prazer, o hedonismo tomando conta da nossa vida, né? Qual que é o antídoto? Focar mordomia. Como é que nós focamos mordomia? Nós temos que ver um potencial eterno nos recursos que Deus dá para nós administrarmos, né? De que maneira? Não como uma gratificação temporal, mas algo que vai ser muito maior, algo que vai impactar pessoas, que acaba sendo um instrumento de impacto, que vai transformar a vida das pessoas, que vão fazer com que aquelas pessoas tenham uma nova vida. Então, essa mordomia, né, vai ver as pessoas como alvo de alcance, tanto do evangelho quanto do cuidado, né? E o antídoto também é fazer com que nós possamos compartilhar aquilo que Deus nos deu, né? Então, se Deus deu uma empresa, um local, né, de que maneira eu posso usar esse local, né, para poder trazer pessoas e cuidados, abrir para associações, não sei, mas é você ter um exercício intencional de divisão e de abençoar as pessoas, né? Então, 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, né? Então não deixe que o amor ao luxo, o amor ao teu conforto, faça com que você não exerça um negócio, o seu trabalho não seja como um ministério, né? Então, eu quero trazer esses pontos hoje, quis trazer para que você identifique quais são os seus principais obstáculos. O que tem feito você não prosperar no seu negócio, no seu trabalho, né? Seja você um microempresário, seja você um funcionário, seja você um empresário grande, não importa, né? Mas o que tem feito você não prosperar? Quais são obstáculos que tem feito você não exercer um ministério em tempo integral com o seu trabalho? Pense nisso, veja quais são eles e quais são as ações que você tem que fazer intencionalmente para você primeiro identificar e depois tentar corrigir isso. Essa foi a dica de hoje do Palavra Empreendedora. Continue com a gente.